Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo Novaes, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre um tema bem legal, bem bacana, né? Que é o tema do nosso vídeo é 10 dicas de como você estudar a palavra de Deus, né? 10 dicas de como você estudar a Bíblia. Bom, meus irmãos, é o seguinte, eu já vi algumas vezes alguns irmãos dizer bem assim: poxa, eu tenho uma certa dificuldade, irmão Reinaldo, de estudar a Bíblia, porque eu não consigo assim aprender algumas coisas da Bíblia. Eu leio assim, mas eu não consigo entender, né? E algumas pessoas até dizem assim, né? Poxa vida, é tão bonito ver o pastor pregando, né? Ver alguns irmãos pregando, ver o pastor dando um estudo bíblico, né? Como é que essas pessoas têm tanto conhecimento assim da palavra de Deus? E eu leio e eu não consigo entender, né? Então, assim, esse vídeo aqui é para você que tem uma certa dificuldade de aprender algumas coisas em relação à Bíblia. Eu não estou querendo aqui dizer, tá, que eu sei tudo de Bíblia. Não, eu sei muito pouco, mas o pouco que eu aprendi, eu quero estar assim passando para você. E o que eu aprendi, né, o que eu quero passar para você é uma dica, na verdade são 10 dicas, né, de como você estudar a Bíblia. Eu tenho certeza que se você seguir essas 10 dicas, você vai estar assim, vai ter um conhecimento a mais a respeito da palavra de Deus. Bom, mas antes de continuar, queria pedir você que ainda não é inscrito no meu canal, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal. Você possa estar aí ajudando o nosso canal a crescer. Basta você se inscrever aí no cantinho, né? Clica aí no botão se inscreva. E também não esqueça de ativar as notificações, que é esse sininho que fica aí no canto do vídeo. Fazendo isso, você sempre vai receber vídeos novos quando eu postar aqui no meu canal. Valeu? Então vamos ajudar o nosso canal a crescer. Estou aí com a meta, querendo chegar a uma meta de 1000 inscritos, tá bom? Então peço aí a sua ajuda. Valeu? Então vamos lá. 10 dicas de como você estudar a Bíblia. Então preste bastante atenção nessas 10 dicas. E eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Meu amado irmão, minha amada irmã, a primeira dica que eu deixo para você para estudar a Bíblia, para estudar a palavra de Deus é oração. Oração. Oração é fundamental, meus amados irmãos. Se você tem certa dificuldade de entender alguns assuntos da Bíblia, primeiro, vai aos pés do Senhor em oração. Ora ao Senhor, ora a Deus, peça ao Espírito Santo para que Ele te dê direcionamento, peça ao Espírito Santo para que Ele te ajude a compreender mais a respeito da palavra de Deus. Claro que tem muitas pessoas que têm um grande conhecimento da Bíblia, mas essas pessoas não tiveram esse conhecimento do nada, não. Foi o Espírito Santo que iluminou, né, essas pessoas para que elas entendessem a respeito da palavra de Deus. Claro que muitos de nós aprendemos com outras pessoas, mas essas outras pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo, né? Então a Bíblia, a própria palavra diz, né, que toda a Escritura, né, toda a Bíblia é divinamente inspirada, né? Então a primeira dica é essa, meu irmão: vá aos pés do Senhor em oração. Ore. Ore e peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele abra a tua mente, para que Ele abra o teu coração, para que você tenha uma compreensão a respeito da palavra de Deus. Então essa é a primeira dica, oração. A segunda dica que eu deixo para você é ler com bastante atenção. Leia com bastante atenção. Irmãos, isso é muito, mas muito importante, nós lermos com bastante atenção. A Bíblia, meus amados irmãos, devemos ler a Bíblia como se nós tivéssemos... Pensa aí que você mora numa roça, né? Você tem uma casa e aí você de repente descobre, né, que ali no terreiro do seu quintal, né? Ali no seu quintal, né, tem bastante diamante. E você vai fazer o quê? Você vai cavar fundo, vai cavar, e esses diamantes estão bem lá no fundo. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que cavar até encontrar esses diamantes. Esse diamante é o quê? Valioso, não é mesmo? Então, é uma pedra valiosa, né? A mesma coisa a respeito da Bíblia, a mesma coisa a respeito da palavra de Deus. Você tem que cavar fundo, cavar na leitura. Você tem que ler com atenção para que você descubra os tesouros que tem aqui na palavra do Senhor. Então, leia com atenção. Se você não entendeu o que você leu, leia novamente, entendeu? Tem muitas pessoas que lê, na verdade, nós não devemos só ler, mas sim meditar, né? Prestar atenção. Porque muitas pessoas leem, tem gente que até se gaba, né? Diz assim, eu já li a Bíblia, 300 vezes.
Mas uma coisa é você ler, outra coisa é você meditar, outra coisa é você pegar, prestar atenção direitinho no que a Bíblia está dizendo. Porque tem pessoas que lê por ler, então aí é fácil, né? Mas essa dica que eu deixo para você, essa segunda dica, leia a Bíblia com atenção, ok? A terceira dica é, faça anotações quando você estiver lendo a sua Bíblia. E, gente, isso aqui é muito, mas muito importante, você fazer anotações. Toda vez que eu vou para o culto, né, eu sempre tenho papel e caneta dentro da minha Bíblia. Por quê? Porque sempre Deus fala algo ao meu coração através de um texto que o irmão ali que está conduzindo o culto, né, que ele leu. Às vezes tem algo interessante, muito importante ali, eu pego e anoto. Principalmente também na hora da mensagem, né, na hora da pregação, o pastor está trazendo uma mensagem, ou até outro irmão, né, que está trazendo uma mensagem, e Deus falou algo assim ao meu coração, eu vou lá e anoto, porque isso é muito importante, irmãos. Inclusive, já teve momentos que eu consegui fazer uma pregação anotando através de uma pregação, né, que o pastor trouxe ou outro irmão trouxe. Por quê? Porque eu tenho sempre esse costume de anotar. Então é importante, porque assim, por que é importante anotar? Às vezes Deus vai falar com você numa pregação. Então às vezes é bom você anotar o texto que Deus falou com você deixar anotado na sua Bíblia, ou alguma coisa assim que Deus vai falar ao seu coração, de outra forma, não só falou com você assim, vamos supor, como uma repreensão, mas até como uma forma de incentivar você a estudar mais, ou de você ter uma dúvida, ou de você ter um conhecimento a mais da palavra de Deus. Então, a anotação também é importante. Tenha sempre papel e caneta na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Quarta dica para você estudar a Bíblia é ser curioso. Irmão, seja curioso. E essa dica é valiosíssima. Irmãos, devemos ser curiosos quando nós estamos lendo a nossa Bíblia. Porque assim, às vezes nós falamos assim, poxa, eu estou lendo a palavra de Deus, eu não estou entendendo. Mas por que nós não estamos entendendo? Porque nós só estamos lendo, nós não estamos tendo aquela curiosidade de saber o que aquele texto está dizendo, o que aquele versículo está dizendo, o que aquele contexto significa, o que aquela história significa, o que os apóstolos estão dizendo, o profeta, né? Outro autor, o próprio Jesus, está entendendo? Então é importante, seja curioso, é importante você ser curioso. Eu vou dar um exemplo aqui. Abra comigo a sua Bíblia, já até deixar anotado aqui, ó, irmãos, para ficar mais fácil, né? Lucas, eu deixei aqui destacado aqui para a gente não perder tempo, tá? Lucas capítulo 19, versículo 1 e versículo 2, diz assim, ó, presta atenção. Vai falar sobre Zaqueu, né? A história de Zaqueu publicano. Eu só vou ler 2 versículos, que diz assim, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico. Bom, talvez alguns irmãos essa leitura que eu fiz aqui, talvez alguns irmãos já sabem sobre o que eu vou falar aqui agora, mas alguns não. Talvez você já leu essa passagem, meu irmão, e você passou por cima, né, e não parou para prestar atenção nos detalhes, né? Aqui fala que Zaqueu era chefe dos publicanos, né? Então, talvez você fique na dúvida assim, talvez você leu a Bíblia e não prestou atenção nos detalhes, mas se você prestar atenção, aqui vai falar que Zaqueu era um publicano. Aí é que tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um publicano? Irmão Reinaldo, eu não faço a mínima ideia. Ok, beleza, tranquilo. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Você já leu o capítulo 19 de Lucas, que nós acabamos de ler aqui, e o versículo 1 e 2? Talvez você responda sim. Ok. Aí é que tá. Você parou para pensar, você parou para perguntar o que é um publicano? Ah, não perguntei. Essa a questão, meu irmão. Você tem que ser curioso. Você está lendo, não sei o que lá, Zaqueu publicano. Zaqueu publicano. O que é um publicano? Aí é que tá. Você tem que ter a dúvida. Você tem que ser curioso, né? Pega seu lápis, grifa na palavra publicano. O que você vai fazer? Vá pesquisar. Vá até o seu pastor, entendeu? Fala, pastor, o que é um publicano? Né? O que é um publicano?
Aí quando você vai ver o que é um publicano, publicano era cobradores de impostos do Império Romano naquela época. Eram os responsáveis por cobrar imposto do Império Romano, entendeu? Então, aí o que acontece quando você é curioso? Você é curioso, né? Você vai pesquisar o que significa aquela palavra, ou até mesmo aquele versículo, ou aquela passagem, né? Aí você consegue a resposta com o seu pastor, né? Lendo algum artigo na internet. Agora sim, tem que ser um artigo confiável também, tá, irmão? Não vai ler qualquer artigo, não. Primeiro vai até o seu pastor, tá bom? E aí o que acontece? Você vai ter uma certa alegria, um certo prazer quando você descobre o que significa a palavra, ou o texto, ou o versículo, ou seja lá o que for. Então, essa curiosidade, esse certo prazer por você satisfazer a sua curiosidade, vai te impulsionar a você ter mais curiosidade da palavra de Deus. E aí você vai continuar lendo a Bíblia cada vez mais e vai ficando cada vez mais curioso. E assim você vai aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. Então, essa é a quarta dica que eu deixo para você. Seja curioso. Amém? Quinta dica que eu deixo para você, meus irmãos, para vocês, meus irmãos, é usar versículos chaves para ter um entendimento melhor do versículo ou o texto que você leu. Aqui é chamado na teologia de hermenêutica. O que é a hermenêutica? Hermenêutica é você interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Ou seja, é você usar, por exemplo, você lê um texto e você não entendeu muito bem. Aí o que você vai fazer? Você vai em outras passagens da Bíblia, pegando sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, para você entender esse tema que você leu. Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para você entender. Lucas capítulo 19, versículo 1 e 2, que nós lemos aqui agora, falou de Zaqueu, o publicano, né? Então, o que era um publicano? Um publicano era um cobrador de impostos, certo? Mas onde que eu acho base na Bíblia para mostrar que Zaqueu era que o publicano, né? Que os publicanos eram que cobravam impostos a mais? Na verdade, assim, irmãos, os publicanos eles eram cobradores de impostos do Império Romano, ok? E os publicanos eles eram tidos como pecadores diante dos israelitas. Por quê? Porque os publicanos, se Roma, por exemplo, cobrasse, sei lá, 10%, uma taxa de 10%, né, dos impostos de cada israelita, os publicanos vinham e cobravam a mais, 15%, 20%, entendeu? E ficava rico nas custas, né, dos israelitas. Mas onde que eu acho base bíblica para dizer que realmente os publicanos cobravam a mais? Aí é que é a hermenêutica, entendeu? Então você vai interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. Então você vai procurar um texto que fala sobre os publicanos. Então nós lemos Lucas capítulo 19, versículo 1 e 2. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, abre aí sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Já deixei marcado aqui, tá? Vai ficar mais fácil. Para nós não perdermos tempo, né? Lucas capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim, ó, presta atenção. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe, Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, olha só, presta atenção, não peçais mais do que vos está ordenado. Então aqui o contexto está falando de João Batista, né? Do momento que João Batista estava ali batizando as pessoas, né? E algumas pessoas, né, elas iam até João Batista e diziam, Mestre, o que nós devemos fazer? E uma delas era os publicanos, como aqui nós lemos, né? Mestre, o que nós devemos fazer? Ele falou o quê? Não cobrais mais do que o necessário. Então, olha só, lembra do que eu falei? O publicano era cobrador de impostos e eles cobravam a mais do que o Império Romano colocava, né, para cobrar aos israelitas, né? Então eles sempre cobravam a mais. E onde eu acho base nisso, base bíblica? Aqui onde nós acabamos de ler, Lucas capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Então, irmãos, essa é uma dica muito importante. É você usar versículos chaves para você interpretar, para você entender aquele versículo que você leu e que você não entendeu. Não sei se você está entendendo. Outra dica, quer ver outro exemplo muito, muito bacana? Mateus capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Eu vou estar lendo aqui para a gente não perder tempo. Mateus capítulo 4, versículo 3 e versículo 4 diz assim, ó. E chegando-se a ele, o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bom, essa passagem aqui é muito conhecida, vocês conhecem, né? Foi o momento que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Bom, aí onde eu acho o versículo chave, né? Onde eu acho uma passagem na Bíblia que fale sobre isso aqui que Jesus disse. Aqui, na verdade, meus irmãos, Jesus não estava dizendo aquilo da boca para fora. Não, Jesus ele estava citando o Antigo Testamento. Ele estava citando Deuteronômio capítulo 3, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz assim, ó, presta atenção, diz assim, ó, e te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheces, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, olha só, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, Jesus estava citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, isso aqui é hermenêutica, isso aqui é versículo-chave. Você está lendo a Bíblia, então para resumir aqui, para você entender melhor. Você está lendo a Bíblia, você está lendo um texto, né? Por exemplo, você está lendo aqui Mateus capítulo 4, versículo 3, que é o texto que nós acabamos de ler. Aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você pensa assim, poxa vida, de onde Jesus tirou esse texto? Hermenêutica. Aí você vai em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então a Bíblia responde com a própria Bíblia. Então é uma dica boa você usar versículos chaves, tá bom? Sexta dica para você estudar a Bíblia é usar as seguintes perguntas. Essas 6 perguntas são importantes quando você estiver estudando a Bíblia, você estiver lendo a Bíblia. É a seguinte pergunta: por quê? Para quê? Como? Quando? O que? E onde? Então, 6 perguntas importantes quando você estiver lendo a sua Bíblia, quando você estiver estudando a Palavra de Deus. É você usar essas 6 perguntas. Por quê? Para quê? Como? Quando? O que? E onde? Vamos dar um exemplo aqui de Jesus, né? Por quê? Por que Jesus veio ao mundo? Para salvar a humanidade, né? E para que ele veio ao mundo? Para se tornar um de nós, né? Se tornar um de nós, entender como o ser humano ele sofre. Como? Por intervenção divina. Como que ele veio? Ele nasceu, né, no ventre de uma mulher, uma virgem, né, que era a Virgem Maria, através do Espírito Santo, né? Quando? Há 2000 anos atrás. Você está entendendo? Então é importante você usar essas 6 perguntas. Por quê? Para quê? Como? Quando? O que? E onde? Vamos lá. 7ª dica de como você estudar a Bíblia é saber algumas palavras nas línguas originais. Irmãos, isso também é muito importante, tá? A gente saber algumas palavras nas línguas originais, que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, certo? Então, assim, as línguas originais, meus irmãos, é muito importante, mas muito importante. Porque, assim, existe várias e várias traduções. E algumas traduções, elas não são fiéis. Tá entendendo? Então, por isso que é muito bom você, assim, nas línguas originais, porque as línguas originais, elas vão dar um sentido mais amplo, um sentido melhor para o texto ou para a palavra que você está lendo. Eu vou dar um exemplo aqui. Gênesis, deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e versículo 3 diz assim, ó, presta atenção. Diz assim, ó: e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia, olha só, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Bom, aqui é o seguinte, aqui em Gênesis, né, diz que Deus, depois que ele concluiu a sua obra no 7º dia, diz que ele descansou. Aí vem algumas pessoas que gostam de guardar o sábado e dizem assim, ó, devemos guardar o sábado, porque lá em Gênesis, o sábado é da criação, porque lá em Gênesis Deus descansou. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos imitar ele assim como ele imitava a Cristo, né? Então nós devemos imitar Deus. E se Deus descansou, nós devemos também descansar no 7º dia, no sábado. Se Deus descansou no sábado, nós devemos também descansar no sábado. Aí é que tá, é um engano. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou explicar o porquê. A palavra, olha só, Deus, ele se cansa?
Não, né? Porque em Isaías capítulo 40, versículo 28, lá diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Então, se Deus não se cansa, por que lá está a palavra descansou? Por que diz que Deus descansou no sétimo dia? Aí você vai para a língua, para as línguas originais. Então, em hebraico, a palavra descansou, que é o verbo shabat, né? Que é traduzido por parar, cessar ou concluir, encerrar. Então, quando lá em Gênesis diz que Deus descansou, não é que ele fiz a obra toda aqui, em 6 dias, terminei aqui no sétimo, agora vou descansar. Então, vocês também têm que guardar o sábado, têm que descansar. Não, não é nesse sentido. Quando diz que Deus descansou, é que Deus cessou a sua obra. Agora você está entendendo por que as palavras nas línguas originais é importante? Porque a palavra descansou não é literalmente que Deus, cansei aqui, vou descansar. Não, é que ele cessou a sua obra. Então, por isso, irmãos, as palavras nos originais, né, no grego, hebraico, é importante, certo? Então, essa é a dica que eu deixo para você, que é saber algumas palavras nas línguas originais. Oitava dica é, não tire conclusões precipitadas, tá bom? Não tire conclusões precipitadas. Isso acontece com muitas pessoas, meus irmãos. Alguns irmãos, eles fazem o seguinte, né? Está estudando a Bíblia, está estudando a palavra de Deus, aí acha que está entendendo a palavra de Deus de uma forma errada, né? Isso é muito perigoso. É muito perigoso nós tirarmos conclusões precipitadas. Por isso que eu digo, a pesquisa, né, é muito importante. Vá até o seu pastor, procure o seu pastor, né, o que significa aquela palavra. Não tire conclusões precipitadas, porque senão você vai quebrar a cara, né? Por exemplo, uma coisa que é bem simples assim que eu estava lendo na Bíblia e eu não sabia. Duas coisas, eu vou contar aqui. Você já deve ter ouvido muitos pregadores falar bem assim. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo do Santo, né, ele era amarrado com a corda na cintura. Por quê? Porque se ele morresse, né, e tinha os sinos, né, nas suas vestes, né, e ele ficava lá rodando no Santo dos Santos, e os sinos ficavam fazendo o barulho. E a corda era amarrada na cintura, porque se ele morresse, os outros sacerdotes não podiam entrar, porque senão eles eram fulminados pela ira de Deus. Então amarrava a corda na cintura para puxar o sacerdote, e aí os outros sacerdotes não morrerem. Aí eu estava lendo, né, os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Engraçado, eu procurei essa passagem na Bíblia, na verdade em toda a Bíblia, eu procurei alguma passagem que dizia que o sumo sacerdote ele era amarrado com a corda na cintura e não encontrei nenhuma passagem que diz isso. Pois é, aí alguém falou isso, né, que o sumo sacerdote era amarrado com a corda na cintura, aí a gente repetiu isso, né, que é o vício de linguagem, né, não, o sacerdote era amarrado com a corda na cintura, aí passou para um, passou para outro, coisa que não estava na Bíblia. Então assim, é tirar conclusões precipitadas, tá entendendo? Outra coisa que eu não sabia, irmãos, é que no caso Lucas e Marcos não faziam parte dos 12 apóstolos, eu não sabia, né? Eu achava que fazia parte. Então assim, eu sempre tirei minhas conclusões precipitadas. Não, Lucas e Marcos faz parte dos 12 apóstolos, e não fazem parte, né? Porque quando eu estava lendo, aí por isso que a importância da leitura com atenção. Porque agora eu não me lembro a passagem, mas porque quando eu estava lendo a passagem lá que Jesus, ele orou a noite toda e depois no outro dia ele foi escolher os 12 apóstolos, né? Aí falou lá o nome de cada um, né? João, Tadeu, Pedro, Tiago, e aí não falou o nome de Lucas e nem o nome de Marcos, né? Aí eu falei, rapaz, olha que interessante, como é importante a leitura da palavra de Deus. Outro exemplo, eu estava lendo também, estou lendo agora o livro de Josué, né? E eu achava que Josué e os israelitas, eles tinham dado 7 voltas ao redor da muralha e gritaram e a muralha caiu. Não foram 7 voltas. Eles deram 13 voltas. Por quê? Durante 6 dias eles deram uma volta por dia, né? Durante 6 dias. E no 7º dia eles deram 7 voltas. Então 7 e 6, 13 voltas. Então assim, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é para nós não tirarmos conclusões precipitadas, né? Achar que a gente sabe, não. Primeiro vamos pesquisar direitinho para nós não passarmos informações incorretas, né? Então assim, isso é muito sério, eu mesmo que tenho esse canal no YouTube, às vezes assim, a gente fica até com um certo receio de falar, trazer alguns estudos, né? Porque
possa ser que a gente pode trazer alguma informação errada, e pode ter certeza, meus irmãos, se eu trazer alguma informação errada e eu me dar por conta depois ou alguém me falar, e eu for lá analisar realmente estiver errado, pode ter certeza que eu tiro o vídeo do meu canal, refaço de novo, porque pregar a palavra de Deus não é uma coisa, não é brincadeira, né? Então devemos levar muito a sério isso, né? Mas essa é a dica que eu dou para você. Não tire conclusões precipitadas. Sempre procure assim, informações corretas, né? Informações confiáveis para você entender aquela passagem ou aquele versículo que você está lendo. Outra dica, nona dica, né? Procure sempre pessoas que tenham um bom conhecimento da Bíblia. É o que nós acabamos de falar aqui, né? Nem precisava falar desse ponto aqui, mas é importante isso também. Procure sempre pessoas que tenham um bom conhecimento, irmãos, a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Procure seu pastor, né? Às vezes também não é só o seu pastor que vai ter um conhecimento da Bíblia. Às vezes tem um irmão na igreja que é professor de escola bíblica, né? Outros irmãos que têm um conhecimento também da palavra, que, sabe? Procura essas pessoas confiáveis, né? Pessoas maduras na fé, que tenham um bom entendimento da palavra de Deus. Isso é muito importante também. E 10ª e última dica, para nós encerrarmos aqui esse vídeo, tenha paciência. Tenha paciência, meu irmão. Meus irmãos, se você quer ler a Bíblia, quer entender, quer aprender mais coisas a respeito da palavra de Deus, tem que ter paciência, né? Se nós queremos conquistar algo em nossas vidas, algo de bom, algo assim que vai nos satisfazer, um sonho, seja lá o que for, algo que aparentemente é difícil, que leva tempo, nós temos que ter paciência, porque se nós não tivermos paciência, nós não vamos conseguir. Então, quando você estiver lendo a sua Bíblia, tenha paciência, meus irmãos. Faça isso, entendeu? Leia com atenção. Bom, primeiramente, ore, leia com atenção, seja curioso, entendeu? Vê os versículos chaves, vê as palavras, se preciso for, as palavras nos originais, entendeu? Procure pessoas que tenham um grande conhecimento da palavra de Deus. Tudo isso é importante. Anote, tenha sempre papel e caneta na sua Bíblia. Então faça isso, meu irmão. Faça isso, que pode ter certeza. Mas dentre essas dicas que eu dei aqui para vocês, dentre essas 10 dicas, né, vou destacar duas que é muito importante. Ore a Deus e seja curioso. Ore a Deus e seja curioso. Peça ao Espírito Santo para iluminar os seus pensamentos. Peça ao Espírito Santo para que ele te dê entendimento para você entender a respeito da palavra de Deus. E seja curioso, né? Se tiver alguma palavra que você não entendeu, pega a sua caneta, grifa, anota no papel, fala: pastor, não entendi essa palavra, me ajuda aqui a descobrir o que é, não entendi esse texto, não entendi esse contexto, essa história. Seja curioso, meu irmão, e você vai ter um grande conhecimento da palavra de Deus. Não estou dizendo isso que querem dizer que eu sou um grande conhecedor da palavra de Deus. Não, eu sou um aprendiz, estou sempre aprendendo, né? Através da graça do Senhor Jesus. E pode ter certeza que você também tiver paciência, ser curioso, orar a Deus, procurar pessoas que têm entendimento da palavra, pode ter certeza que você vai aprender mais a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então esse é o vídeo que eu trago para vocês, né? Peço perdão aí por ter me alongado muito, mas espero que esse vídeo possa te ajudar a você ter um conhecimento a mais a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.